Eu não tive um convidado tão luminoso no meu navio por bastante tempo. Não tenho ideia do que ele está prestes a dizer, mas nunca se pode dizer se esse tipo particular de inquisidor deveria a heréticos. Eles têm uma maneira decididamente única de ver as coisas, como todos os inquisidores, mas nunca ligam os pontos. Eles nunca entendem as repercussões generalizadas de suas ações. Isso vem de se especializar demais em uma disciplina. Isso se torna tudo consumindo. Tantos de nossos irmãos Astartes fazem o mesmo. Eles caem na armadilha de serem excepcionais em uma disciplina. Então eles perdem a noção da necessidade de serem competentes em tudo. Flexibilidade, uma força por si só. Ele se senta lá com o rosto erguido e o nariz enrugado, como se estar aqui ofendesse suas sensibilidades. Seu nariz, acima de tudo, parece, mas com um bico de falcão como aquele, não é de se admirar que seja o sentido mais pronunciado dele. Eu olho passivamente, esperando que ele quebre o silêncio. Ele está habituado a ver os outros se renderem ao seu olhar e exporem seus segredos mais íntimos. Inquisidores. Apenas humano. Ele se cansa do impasse, sua empolgação para ir direto ao ponto quase faísca dele como um raio. Obrigado pelo seu tempo, capitão. Eu sei que vocês, anjos negros, estão sempre muito, muito ocupados, sempre se esgueirando e tão raramente com uma presença registrada, como sombras. Vamos economizar algum tempo, não é, inquisidor? Você tem uma galáxia inteira de velhas e simplórios para questionar e depois queimar, se autocongratulando o tempo todo por como você salvou sozinho um império que durou milênios antes de você nascer e sobreviverá milênios depois que sua vida tiver seguido seu curso. Aí está, o escárnio do anjo negro. Vocês Astartes acham que são muito melhores do que o resto de nós, meros mortais. Eu vi coisas que você não acreditaria. Você, lata superestimada. Vá direto ao ponto. Por que você está aqui? Achei importante te informar antes de levar minhas descobertas ao Alto Conselho. O que exatamente, pequeno homem? Ele tira sua picareta, coloca-a delicadamente na minha mesa e a desliza para mim. Eu sei o que vou ver. A imagem contém cenas de um bando de traidores corrompidos, todos vestindo armaduras de poder. Minha indignação aumenta ao ver o elemento que ele claramente realçou para o meu prazer visual. Um marine em armadura verde, um anjo negro por suas marcas, um dos caídos. Gato comeu sua língua? Eu empurro de volta o lançador escolhido e encaro-o com o sorriso presunçoso aninhado sob o seu bico. Há muito tempo suspeito que vocês, Astartes, não são confiáveis. Você é um peão blindado para canhões. Seu mito, especialmente o do poderoso primeiro combatente, é construído sobre mentiras. Agora vejo que sua tão aclamada pureza é uma fábula completamente infundada. Levanto-me da cadeira e ando devagar até a porta. Estou observando meu ambiente, como se estivesse escolhendo minhas palavras com cuidado. Então você tem uma escolha obscura e um machado para afiar. Por que isso deveria me preocupar? É a evidência que eu há muito ansiava. A evidência de que vocês, anjos negros, estão aprontando, como se diz. Vim só para ver o olhar em seus olhos. Tão pouco choque, tão pouca raiva. Nada. Agora que eu vi, tenho certeza de que você sabia que isso poderia ser descoberto. Chegou a hora de saber mais. Suponho que você já tenha informado seus colegas que nossa queda é iminente e seu discurso para as ordens é uma mera formalidade. Eu pego uma pequena medalha. Imagino que estou olhando para o destino de nossa gloriosa legião, meus irmãos de todos os capítulos do Arcanjo Negro sendo jogados na lama, enquanto passo por ele calmamente, lentamente. Ele permanece em silêncio, hora de ter certeza. Você sabe que a lenda dos anjos negros é sagrada.
Todo o Império, cada homem, mulher e criança, olha para nossas ações, nossa honra, nosso sacrifício, nossa lenda. Eles olham e não importa o quão ruins as coisas possam parecer, não importa o quão desesperadoras, eles acreditam em nós. Eles acreditam no primeiro. Eles acreditam que somos os anjos negros da ira enviados pelo Imperador para salvá-los. E isso os anima, e isso lhes dá esperança. Você jogaria isso fora tão facilmente? Vale a pena por um Pict, Inquisidor. Não me dê lições, capitão. O Império sobreviverá. Ficará mais forte porque será construído na verdade. Melhor cortar a infecção agora do que permitir que ela estrague todo o poço. Eu vim para ter certeza, o que agora tenho. Vou me retirar e relatar aos meus colegas. Quando eu disser a eles que é inevitável, seus dias estão acabados. Então você está indo para a grande revelação, seu momento ao sol. O moral dos homens de combate e cidadãos do Império vale isso? Peço que você reconsidere. Ele salta para seus pés, de pé, para dar um discurso muito bem ensaiado, mas ele não se vira. Você pode ver as imagens piscando ao redor dele em sua mente, egocêntricos frágeis. Não, vocês serão levados à justiça, todos vocês. Quando eu soltar essa bomba, será o auge da minha carreira. Dirão para sempre que fui eu quem derrubou um capítulo inteiro, uma legião inteira de traidores, que eu, Cassius Corm. Eu olho para o corpo sem vida jogado na minha mesa. Ele não me ouviu me aproximar por trás dele. Alguns sempre acreditam que grande significa lento e pesado. Ele não notou que minhas mãos estavam em sua cabeça e ombro até que fosse tarde demais. Agora terei que executar seu séquito e me desfazer de sua nave. Eu diria que é um desperdício. Mas a partir de suas opiniões, sinto que prestei um grande serviço ao Império hoje. No entanto, vou beber em sua homenagem, pois ele chamou minha atenção para um dos caídos. Faz algum tempo que me preparo para me comunicar com o círculo interno do Conselho. Vou precisar de apoio. O setor dos Pictos está repleto de traidores. Precisarei da ajuda dos meus irmãos para fazer isso eficientemente. Limpamente. E rapidamente. Levou meses. Mas agora estamos prontos, está prestes a começar. Há muito tempo, meus irmãos e eu estamos neste navio, som no mínimo, deslizando silenciosamente pelo espaço apenas com nossa velocidade, nada além do suporte básico de vida. Isso me permitiu treinar os homens a fundo. Estamos prontos como sempre, mas isso deve funcionar perfeitamente. Deve funcionar sem um único erro. Não seremos desviados do nosso curso, nosso alvo. Alguém pode olhar para o que estamos fazendo e dizer que é um desperdício de recursos, mas não é. Como eu disse ao Inquisidor, nossa lenda é mais importante do que qualquer coisa, pois mantém todo o Império à tona, mantém-no unido, permite que as populações dos mundos assediados e as forças de combate da humanidade permaneçam aguçadas, pensando que talvez, se resistirem mais um pouco, nós, os Anjos Negros, os salvaremos. E nem sempre, mas muitas vezes nós fazemos. Além disso, essa escória realmente precisa ser erradicada deste sistema. Não era a maior prioridade antes, pois é uma frota renegada menor, mas enquanto estamos aqui, faremos uma limpeza. Vamos purgar essa escória em nome do Imperador. O comandante deste navio está bem informado. Nada dará errado. Enquanto estou em uma sessão de comunicações próxima ao teleportarum, verifico nossa trajetória no carimbo de data e hora. Estamos a apenas segundos de distância. Estou calmo. Limpo minha mente antes do combate.
pânico, frenesi, raiva e outras emoções. Ha! São para as legiões posteriores e seus capítulos. Nós somos anjos negros. Fomos construídos para isso. Não fazemos isso por gostar. Não fazemos isso porque estamos cheios de zelo religioso, pois aderimos à verdade imperial. Fazemos isso porque é nossa função, é a razão da nossa existência. Observo o contador enquanto nos aproximamos da frota inimiga. Deve haver 2 dúzias de navios nos esperando, mas apenas 3 cruzadores, sem barcaças de batalha. O resto são fragatas e escoltas. Estamos em desvantagem no papel, mas por meses avançamos em direção a eles apenas com velocidade, silenciosamente, furtivamente, adotando uma tática diretamente do livro de estratégias da Legião Alfa. É irônico e eficaz usar as armas e táticas do inimigo contra eles. É satisfatório. É hora. Isso não é um treino, isso não é um treino. Eu aciono um interruptor indicando ao comandante para começar. Do lado de fora, no espaço mais frio, 1000 sinalizadores explodem em rápida sucessão, preenchendo a noite com luz. Todos nós temos soltado eles desde que partimos em intervalos regulares para criar o máximo efeito. Os scanners Orspec da frota renegada ficarão cegos por até 1 minuto após isso. Tempo suficiente para nos infiltrarmos entre eles. Imediatamente há um tremor na nave e as luzes se acendem ao meu redor enquanto os motores principais são acionados. Vejo os Cavaleiros da Asa da Morte parados no corredor aguardando meu sinal para entrar no Teleportarum. Eles estão prontos. A batalha começa. Assim que nosso Auspex está ativo, posso ver os outros. Um encouraçado de batalha completo cada, dos meus irmãos dos capítulos sucessores, os Anjos da Redenção, Anjos da Ira e Perseguidores da Escuridão, cada um comandado por um mestre de capítulo, não menos. Se fosse qualquer outra situação, eu receberia ordens deles, mas estamos caçando um caído, então eu mantenho o comando, pois sou um capitão do capítulo do Anjo Escuro e alugo no círculo interno. 4 de nós contra 2 dúzias deles, mas estaremos entre eles e eles estão cegos. O alienígena de comando lança os 2 conjuntos de descargas que instruí. Um contendo dropbots em direção à superfície do planeta, o outro para disparar mísseis de abordagem da nave capitânia Renegade e outros cruzadores. O Auspex traça o caminho das cápsulas e mostra-as entrando na atmosfera com suas naves de apoio, todas em preto. O Ravenwing preparará o caminho. Também noto que os outros navios de nossa força modesta lançaram seus mísseis de abordagem nos outros cruzadores, como concordamos. Logo, os Dark Angels e seus irmãos sucessores Astartes estarão percorrendo os conveses e corredores da frota inimiga, causando pandemônio, lutando até as pontes e salas de máquinas. Os renegados não terão tempo para saber o que os atingiu, mas o Auspex me mostra que há algum talento em nossos adversários, pois o fogo começa a arquear em direção ao nosso navio. É fraco. Apesar de nossos escudos de vácuo estarem desativados por um motivo muito específico, não fará mais do que arranhar nossa pintura. A essa distância, nosso poder de fogo estoura escoltas como espinhas. Eles viram e tentam fugir, reduzindo o fogo que chega a este velho cavalo de guerra. Precisamos aguentar 1 ou 2 minutos para permitir que a Ravenwing se aproxime do acampamento central, onde o traidor está sendo festejado como um convidado salubre.
Os momentos passam, mas a luz brilha rapidamente. Eles deixaram cair a baliza de teletransporte. Eu sinalizo ao comandante que estou saindo e caminho alguns passos até o braço de teletransporte cercado por 5 cavaleiros Deathwing. Nossa antiga e sagrada armadura tática, Dreadnought Terminator, é lenta e pesada, mas treinamos por décadas em como usá-la. Nós partimos. Aparecendo no planeta está como deveria estar. Ser. Tudo está em chamas e crateras e corpos espalhados pelo acampamento do traidor. A asa do corvo voa sobre nós em jatos e speeders. O rugido distante de suas motos confunde o inimigo, abrindo nossa janela de oportunidade. Um ninho de metralhadora dispara contra nós, seus tiros de slugger ricocheteando em nossa armadura Terminator e escudos de tempestade sem efeito. O ninho é silenciado por um Landspeeder de vingança que passa. A Ravenwing não decepciona. Estamos em frente ao prédio principal deste acampamento, que é uma farsa. Por que eles estavam aqui, eu nem me importo. Os cavaleiros lideram o ataque ao prédio. Eu disparo alguns tiros de Bolter Tempestade. E vejo eles explodirem partes da parede. É fraco. Os cavaleiros aceleram e eu os sigo. Arar direto na parede e explodir diretamente através dela. Os cavaleiros rapidamente eliminam qualquer coisa dentro, usando seus manguals com disciplina. Eles esmagam os menores e menos blindados traidores Astartes à nossa frente. Eles voam feito bonecos de pano, ou se amassam como estruturas de papel. Avançamos para o coração da instalação. A última porta é derrubada, e as 2 últimas figuras permanecem. Um senhor do caos se destaca à frente, seu machado perpetuamente gotejando um oceano de sangue. Eu o deixo para os cavaleiros. Eu levanto meu braço rapidamente e disparo meu fuzil de tempestade na outra figura. Sua armadura verde explode do lado direito, enquanto seu braço é arrancado de seu corpo e ele é jogado para trás. Eu o aleijei com certeza, mas terei minha presa. Ele é Astartes. Ele não morrerá disso antes que os cavaleiros tenham esmagado este senhor do caos e aberto o caminho para o corpo. Estou ansioso para passá-lo para a guarda do capelão. Ele é nosso. Mais uma mancha a ser removida de nossa honra, mais um passo em direção à redenção. Bem-vindo, ouvinte gentil, eu sou Baldermort e desejo apresentá-lo às forças e facções do universo Warhammer 40.000. Hoje vamos explorar a poderosa Primeira Legião de Combate, os Astartes originais, que foram os primeiros a acompanhar o Imperador da Humanidade em suas guerras, os ilustres Dark Angels. Devo notar que não sou um jogador de Dark Angel, caso alguém se pergunte sobre minha abordagem a essa facção. Eu só posso sempre dizer isso. Como eu vejo.
Os Dark Angels são os primeiros dos Ilusiones Astartes, as legiões de marines espaciais que foram forjados pela engenharia genética e, alguns dizem, pactos sombrios feitos pelo mestre da humanidade, o Imperador, eram forças que ninguém admitirá abertamente. Com seus marines espaciais, ele não apenas unificou Terra, o nome sombrio para a Terra, mas então ele foi conquistar a maior parte da galáxia Via Láctea. Trocadilho intencional. Cada uma das lesões foi feita para realizar uma tarefa muito específica e todas tinham suas especialidades. Alguns, como os Devoradores de Mundos e os Anjos Sangrentos, eram entidades de ira e massacre. Alguns, como a Guarda do Corvo e a Legião Alfa, eram coisas de furtividade e sutileza. Alguns, como as Mãos de Ferro e os Punhos Imperiais, eram estoicos e inabaláveis. Alguns projetam que são perfeitos, como os Ultraman e os Filhos do Imperador. Mas e os Anjos Negros? Os Anjos Negros foram a primeira legião recrutada, treinada e enviada pelo Imperador em suas guerras. Eles lutaram ao lado dele. E no início eram sua única legião, enquanto os outros aumentavam em número. Muitas legiões eventualmente participaram das guerras de unificação. Mas foram os primeiros, os Anjos Negros, que mais lutaram e por mais tempo. Suas bandeiras tremulavam com a glória e o peso de suas conquistas. Sua glória foi apenas ofuscada por outra legião, os Lobos Lunares. Mas essa é uma história para outra hora. Os Anjos Negros são sempre vistos por alguns como uma segunda opção. Segundo colocado em quase todas as disciplinas e métodos de guerra. Menos furiosos que os Templários Negros ou Anjos de Sangue, defesa inferior aos Punhos Imperiais, etc., como mencionei. Mas há um segredo neste capítulo. Não é aquele que você pode estar pensando que eu vou detalhar muito em breve. Não são os caídos, gentil ouvinte. O segredo na sombria escuridão do futuro é simples. Os Anjos Negros são a legião mais perigosa de todas as do Imperador, pois eles não são especializados, mas podem desempenhar qualquer uma das especializações com quase o mesmo efeito que seus irmãos desses papéis. Eles são simplesmente a força de marines mais adaptável, mais flexível, mais completa e mais perigosa que o Imperador comanda fora dos Cavaleiros Cinzentos. Mas isso não se deve apenas aos seus atributos bem equilibrados. Não, há algo que muitos escolhem ignorar ultimamente. O holofote está firmemente fixado em uma pessoa e sua legião. Eu não vou mencionar aqui, mas isso desviou a verdade de seu lugar de direito. 50 Ion, 50 Johnson, o senhor e primarca dos Dark Angels, era um gênio natural em combate e táticas. Sua habilidade não era a dos trabalhadores árduos que precisam preparar o terreno certo, números avassaladores, truques e armadilhas para vencer. Pois há uma infinidade de Pompeus entre as fileiras dos primarcas, cada um terror no campo de batalha, mas também um horror para enfrentar como general. Mas aqui, no primarca da primeira 50 legião, 50 é um 50, Johnson era um Gaius Julius Caesar, um Alexandre, um natural. O leão, com um simples olhar sobre um mapa de batalha, conseguia identificar os pontos fracos e fortes do inimigo, apesar das tentativas de obfuscação. Como todos os primarcas e seus filhos, seus marines espaciais, os Dark Angels herdaram essa habilidade incrível. Eles vão para um campo de batalha como um pato para a água. Sim, eles são treinados com vigor e disciplina, mas é a sua afinidade natural pela guerra que é talvez o seu atributo mais profundo. Muitos mestres de lei, jogadores, escritores, bibliotecários negros ou lojistas esquecerão sua identidade. Eles são os primeiros. Eles são intocáveis e cortariam todas as legiões leais, exceto uma, como uma faca quente através da manteiga. É frequentemente afirmado que números não ganham uma batalha. Portanto, preciso deixar meu ponto de vista claro. Apesar de não ter esse exército e não ter nenhuma necessidade natural ou impulso para governá-los tão altamente, eles são a força que realmente mantém o Império unido. Bem, os Space Marines.
Eles são a legião, capítulo ou força que deveria ser a mais aguardada e a mais apreciada quando eles comparecem a um campo de conflito, uma arena de guerra. Para qualquer um que questione essa avaliação, pois espero que haja muitos, a discussão é uma parte tão importante deste hobby, eu gostaria de lembrá-lo de apenas um detalhe, um segredo envolto nos períodos mais sombrios da Grande Cruzada, um conflito tão terrível e custoso que sua memória foi apagada de todos os registros imperiais por direção do próprio imperador. O conflito está envolto em trevas, mas supõe-se que ele possa ter levado as 2 legiões perdidas, seja apenas o seu primarca ou toda a sua legião. Os genocídios de Hangdang. Uma guerra tão terrível que foi mencionada como quase comparável à heresia de Horus, tão acirradamente disputada e tão amarga que foi. Só há uma certeza conhecida. A guerra terminou quando a poderosa Primeira Legião foi enviada para destruir os Hangdan no 3º genocídio. Eles perderam mais de 50.000 marines, perdendo assim o seu status de legião mais numerosa, mas eles venceram. Eles varreram os Hangdan da face da galáxia. Comparado a isso, nenhuma outra legião pode sequer chegar perto, talvez, apenas talvez, os lobos lunares antes de caírem, ou talvez os punhos imperiais em sua defesa do Império durante a heresia. Assim são os Anjos Negros, um exército poderoso e orgulhoso. Assim sempre seria vulnerável ao que aconteceu mais tarde, a traição de sua segunda luz mais brilhante, o braço direito e melhor amigo do primarca Lionel Johnson. Luther. Não podemos entrar em todos os detalhes dessa história hoje, pois isso é apenas uma introdução, mas agora vamos puxar a cortina e olhar para a coisa que os Dark Angels escondem de todos. Agora vamos nos apoiar na sabedoria existente para os eventos que marcaram esta legião, seus capítulos subsequentes e todos os marines que já vestiram o verde desde aquele dia. Um segredo que foi mantido por mais de 10.000 anos. A queda de Caliban. No rescaldo da heresia de Horus, os lealistas sobreviventes reuniram o Imperium cambaleante. Os Dark Angels desempenharam um papel importante nas batalhas conhecidas posteriormente como o Expurgo. Enquanto perseguiam os rebeldes, o leão desviou para Caliban, que estava envolto em tempestades de distorção desde a traição de Horus. Para Lionel Johnson, faltava descobrir uma derradeira traição. A frota do Anjo Negro foi recebida por uma barragem de fogo de defesa a laser ao entrar em órbita. Navios explodiram, caindo no planeta como cometas gigantes. Apesar de atordoado pelo ataque repentino, as reações sobre-humanas de Johnson permitiram que sua frota remanescente recuasse em segurança. A traição que Johnson desvendou o abalou até o âmago. Ao longo das décadas, Luther remoeu, nutrindo uma semente de ciúme. Seu ódio se espalhou, envenenando aqueles sob seu comando e várias gerações de novos recrutas. Sua poderosa oratória torceu seus corações com um ódio consumidor do novo império. Assim como Horus, Luthor foi corrompido. Seu orgulho foi toda a abertura que os deuses sombrios precisavam para torná-lo deles. A fúria de Lionel Johnson e dos restantes anjos negros leais não conhecia limites. Eles lutaram pela galáxia, mas chegaram tarde para ajudar seu imperador. Ainda assim, eles acreditavam que os poderes sombrios estavam derrotados. Apenas para encontrar seu próprio mundo natal e irmãos, corrompidos e contra eles. Mesmo com os horrores da situação se aprofundando, Johnson formulou um plano de batalha. Começou com as armas em massa da frota desativando as baterias de laser de defesa de Caliban e forçando os Dark Angels rebeldes a se abrigarem em seus mosteiros fortaleza, protegidos por campos de força. Sabendo que um ataque cirúrgico poderia encerrar o conflito, Lionel Johnson liderou pessoalmente um assalto ao maior mosteiro da antiga ordem. Ele sabia que era lá que encontraria Luthor, e assim foi que os dois ex-amigos se enfrentaram. Apesar do imenso poder do primarca,
Os dois oponentes estavam igualmente equiparados, pois Luthor teve suas habilidades aprimoradas por vastas forças concedidas pelos deuses sombrios do caos. O que se seguiu foi uma luta de proporções titânicas. Conforme os adversários lutavam, ondas de choque sacudiam o mosteiro, derrubando pedaços de alvenaria ao redor. Fora, as armas da frota do Anjo Negro bombardeavam o planeta, transformando os mosteiros em crateras de quilômetros de largura. Magma furioso jorrando das feridas abertas na crosta do planeta. A superfície de Caliban começou a rachar sob o bombardeio, e a fúria dos Anjos Negros os cegou para a devastação que estavam causando. Com o planeta se despedaçando, a batalha entre Johnson e Luthor chegou ao auge. Enfraquecido pela longa luta, Luthor cambaleou, deixando uma abertura. Apesar de sua raiva, Lionel Johnson não conseguiu se forçar a matar seu ex-amigo. Enquanto hesitava, Luthor desencadeou um furioso ataque psíquico que derrubou Johnson de joelhos e o deixou mortalmente ferido. Enquanto o Primarca moribundo lutava para se levantar, Luthor percebeu a total extensão de seus atos. Foi uma tríplice traição de seu amigo, dos Anjos Negros e do Imperador. A verdade estilhaçou sua sanidade e ele desabou ao lado do debilitado Johnson, emitindo um grito de dor e desespero que ecoou através do orbe. Ao ouvir esse som, os deuses do caos perceberam que, mais uma vez, haviam sido negados. Eles uivaram de frustração e em toda a galáxia, os Psykers desabaram. O grito foi tão poderoso que abriu uma fenda no espaço e uma tempestade de distorção engoliu o que restava de Caliban. Aqueles Dark Angels caídos que haviam servido sob Luthor foram sugados da superfície quebrada para a distorção e lançados ao longo do tempo e do espaço. Os restos de Caliban, enfraquecidos pelo bombardeio, foram dilacerados, destruídos em uma última explosão apocalíptica. Apenas uma única parte do planeta sobreviveu ao vórtice que puxou o resto dos escombros desmoronando para a distorção, protegido por um antigo campo de força. As ruínas do mosteiro fortaleza e um enorme pedaço do leito rochoso do planeta ainda permaneciam, mantidos juntos e flutuando sozinhos no vazio do espaço. Os Dark Angels desceram à superfície da rocha restante e olharam horrorizados para o que restava de seu outrora verdejante mundo natal. No âmago do deserto ermo, acharam Luthor, ensanguentado, encolhido e delirante. Mas eles não conseguiram extrair nada coerente da casca de um homem que já foi o amigo mais próximo de Johnson. Luthor repetiu as mesmas palavras inúmeras vezes. O Primarch havia sido levado pelos vigilantes na escuridão, e um dia ele retornaria para perdoar Luthor pelos terríveis pecados que ele havia cometido. De Lionel Johnson não havia sinal. A rocha. Nos dias que se seguiram, os Dark Angels fizeram da rocha seu novo lar. Eles exploraram os vastos salões e masmorras sob o mosteiro fortaleza, reivindicando os arsenais de armas e maquinaria que lá estavam desde a era da tecnologia. Um grande trabalho foi iniciado, esculpindo catacumbas mais profundas no leito rochoso, escavando espaço para uma legião inteira. Com a ajuda dos sacerdotes tecnológicos de Marte, docas foram adicionadas para naves espaciais. Depois de séculos de trabalho, motores de dobra foram instalados, permitindo que a rocha cruzasse a galáxia. Mesmo com todas as suas capacidades, a rocha permanece sombria, com relâmpagos arqueando em suas características escarpadas e campos de força rachados. O mosteiro fortaleza dos Dark Angels é tão indelevelmente marcado pela destruição de Caliban quanto seus habitantes. A caça pelos caídos. A existência contínua dos caídos é uma anátema para os Dark Angels. Uma mancha persistente em sua honra, aqueles que se voltaram contra o leão e causaram sua queda ainda vivem, um insulto aos Space Marines feitos à sua imagem. Para que os imperdoáveis sejam redimidos, seus irmãos traidores devem ser caçados e levados ao arrependimento. Com o passar das décadas, que se tornaram séculos após a queda de Caliban, o círculo interno se formou. Cresceu de um conclave ad hoc para uma organização formal, se ainda furtiva,
que se espalhou não apenas pelos Dark Angels, mas também pelos seus capítulos sucessores. Sem um mundo natal além do rock, planetas de recrutamento foram estabelecidos para repor as perdas dos Dark Angels em batalha com novas gerações. Os regimes e treinamentos do capítulo eram rigorosos, com ênfase especial na irmandade e lealdade. Ideais transmitidos diretamente aos capítulos seguintes. Contudo, os mestres e guerreiros anciãos que lideravam as instruções omitiram dos neófitos o pecado de seus antepassados. No meio do 32º milênio, apenas alguns enterredados nos sarcófagos dos Dreadnoughts restavam daqueles que sobreviveram à Batalha de Caliban. A verdade do que ocorreu e o conhecimento dos caídos tornaram-se segredos carregados apenas por um pequeno número de irmãos do círculo interno em cada capítulo imperdoável. Enquanto os veteranos sobem pelos níveis invisíveis de confiança, mais da verdade é gradualmente revelada a eles pelos membros do alto escalão do círculo interno. Somente então eles perceberão que nos milênios, desde a queda de Caliban, os filhos do leão têm cumprido seus deveres para com o imperador, ao mesmo tempo em que realizam uma agenda oculta, vasculhando a galáxia em busca de sinais de seus parentes corrompidos. Operando sozinhos ou em pequenos grupos, cada caído encontrou maneiras próprias de sobreviver aos milênios desde a traição de Luther. Muitos abraçaram o poder dos deuses sombrios, tornando-se verdadeiros astartes hereges, e no rescaldo da grande fenda, alguns deles até ascenderam à demonização. Outros sobreviveram como líderes de pequenos corpos piratas ou cultistas, ou foram descobertos tentando viver uma existência nômade nas margens do Império. Alguns notáveis se elevaram a tiranos de impérios planetários inteiros, com vários mundos sob seu comando. Como o tempo não significa nada no Warp, às vezes um caído aparece em um mundo tendo acabado de ser arrancado da superfície, desintegrando de Caliban em seu quadro de referência. Os milhares de anos intercorridos passaram para ele, apenas como um piscar de olhos dentro do abismo da insanidade que é o Warp. Geralmente enlouquecidos de raiva, tais indivíduos se lançam sobre os desamparados servos do Império, uma terrível força de vingança, e delirando em voz alta aqueles segredos que seu círculo íntimo trabalhou tanto para manter em silêncio. Há aqueles entre os caídos que se arrependem de sua traição ao seu primarca, incapazes de se reconciliar com sua antiga ordem. Eles levam uma existência desolada e caçada. Muitos se tornam mercenários ou comerciantes renegados, vagando pelas bordas da galáxia sem mestre. Alguns tentam expiar seus pecados, integrando-se às sociedades humanas para trabalhar em prol de uma causa nobre. Os Dark Angels muitas vezes passam anos, até décadas, sem encontrar quaisquer rumores ou pistas sobre o paradeiro de um dos caídos. Quando vestígios dos caídos são detectados, a Ravenwing e a Deathwing são mobilizadas. Apesar de ambas as companhias serem famosas por suas vitórias contra os inimigos do Império, é para a tarefa nefasta dos imperdoáveis que elas são realmente treinadas e equipadas. Os Ravenwing são os caçadores e batedores supremos, acossando sua presa até uma posição de vulnerabilidade antes que seus irmãos do Deathwing cheguem. O punho blindado desce rapidamente para desferir o golpe fatal. Os Fallen capturados são levados para a rocha. No fundo de suas masmorras, capelães interrogadores infligem terríveis torturas para forçar seus parentes desonrados a se arrependerem. Às vezes se arrependem e, pela dor, logo morrem. Na maioria das vezes, no entanto, o estrangeiro capturado se recusa e sofre uma morte longa, prolongada e agonizante nas mãos daqueles que salvariam sua alma. Muitos desses traidores desafiadores encontram seus fins com maldições em seus lábios, sabendo que suas almas corrompidas encontrarão uma salvação diferente no Warp, enquanto outros aceitam isso como o preço por se apegarem às crenças que os levaram a trair seus irmãos. Os caçadores de preto da Ravenwing e mestres da arte da guerra relâmpago, a Ravenwing corre à frente de seu capítulo como um trovão antes de uma tempestade.
Priorizando velocidade e mobilidade, eles são fundamentais nas estratégias de batalha do Anjo Negro e um recurso valioso na busca secreta dos imperdoáveis. Com os motores rugindo, a Ravenwing avança em alta velocidade, desviando do fogo inimigo. Estes são os guerreiros da 2ª Companhia do Anjo Negro, uma formação altamente especializada que luta a partir de veículos de ataque de movimento rápido. Eles são formados pelos melhores pilotos e cavaleiros do capítulo, e suas habilidades são aperfeiçoadas após a iniciação. Apesar do real objetivo de seu treinamento especializado ser desconhecido pelo vasto império, eles ganharam fama por suas habilidades em guerra móvel. A Ravenwing luta principalmente montada em motos de marines espaciais, com apoio de irmãos pilotando speeders terrestres ou caças de assalto atmosférico. A Ravenwing é perfeita para missões de assalto rápido, e sua companhia frequentemente atua como força de reconhecimento avançado para grandes exércitos de anjos negros. Speeders terrestres de longo alcance buscam sinais do inimigo, enviando informações sobre seus movimentos e disposições. Quando o momento é certo, a Ravenwing acelera seus motores e entra rugindo na luta, um vendaval arremessado de armadura negra, armas em chamas e espadas de corrente rugindo que varrem qualquer e toda resistência. Com uma palavra, a Ravenwing pode alternar entre padrões de ataque treinados para cercar, flanquear, desmantelar ou assediar seus inimigos. Eles se esforçam para evitar ficar atolados, dissecando rapidamente até mesmo a maior força inimiga com seus ataques de bate e foge. Acima, os caças a jato Nephilim e as garras escuras mantêm seus céus livres de aeronaves inimigas, enquanto os speeders terrestres se posicionam para descarregar seu impressionante poder de fogo. Se um alvo especialmente perigoso ou vital se apresentar, a Ravenwing monta teleportadores em suas motos que permitem que eles convoquem os guerreiros do Deathwing para o campo de batalha. Não apenas a chegada de seus irmãos armados com a armadura Terminator praticamente garante a vitória, mas também dá uma pista sobre o verdadeiro propósito velado da Ravenwing, que é muito mais sinistro por natureza. Conhecido apenas pelo Grão-Mestre e pelos cuidadosamente selecionados membros do círculo interno da elite dos Cavaleiros Negros, a Ravenwing tem a tarefa de caçar e derrubar anjos negros caídos. A natureza daqueles que rastreiam exige que cada membro da Ravenwing seja não apenas um piloto ou cavaleiro especialista, mas também fervorosamente dedicado ao seu capítulo. Os irmãos da Ravenwing provavelmente serão os mais expostos às mentiras perniciosas dos caídos. Portanto, eles devem ser inquestionáveis em sua fé e são monitorados de perto a todo momento por seu capelão para garantir que nenhuma fissura apareça em sua armadura de doutrinação. O Deathwing, reconhecido como uma das melhores forças de combate do Império, o Deathwing é o punho masculino de seu capítulo. Nenhum inimigo é grande demais para eles subjugarem, e nenhuma missão é difícil ou arriscada demais para completarem. Sua reputação é tão grande que a mera visão de sua armadura óssea faz muitos inimigos fugirem. O Deathwing é a primeira companhia do Dark Angel. Ao contrário dos irmãos de batalha de elite da maioria dos capítulos dos Space Marines, eles lutam exclusivamente em antigos trajes de armadura Terminator, cada um uma relíquia quase impenetrável de uma era passada. O fato de os Dark Angels poderem equipar todos os seus veteranos dessa maneira fala muito sobre a riqueza de relíquias escondidas na rocha e também é uma indicação de quão a sério o capítulo leva a verdadeira missão do Deathwing de eliminar impiedosamente os caídos. O martelo do círculo interno para o Deathwing é uma força de assalto capaz de se teleportar diretamente para o meio da batalha, arrancando o coração do inimigo com um golpe bem colocado, enquanto resiste a enormes quantidades de fogo de retorno. Apenas os Dark Angels, que demonstraram habilidades incríveis em armas e total lealdade ao capítulo, podem se juntar ao Deathwing após rigorosos ritos de iniciação. Aqueles que sobrevivem aos desafios mentais, físicos e espirituais deste ritual juntam-se à elite de seu capítulo.
após a ascensão de um Dark Angel ao Deathwing, a verdade sobre o que ocorreu em Caliban após a heresia será gradualmente transmitida a eles pelos membros de alto escalão do Círculo Interno. À medida que aprendem mais e mais sobre os trágicos eventos, os sentimentos de vergonha e desprezo dos guerreiros por seus irmãos caídos crescem, e mais de si mesmos eles entregam à incansável busca por vingança e absolvição. Em batalha, esse conhecimento faz do Deathwing faróis de fúria justa, liderando seus irmãos a destruir impiedosamente qualquer um que se oponha a eles. Cada guerreiro da companhia é totalmente devoto, seguindo os comandos de seus superiores sem questionar e realizando voluntariamente qualquer ato em nome da caça. Por isso, poucas forças de ataque dos Dark Angels vão à guerra, sem ao menos um esquadrão de Deathwing pronto para cumprir as ordens do comando do capítulo que os Battle Brothers, fora do Círculo Interno, achariam abomináveis. Aqueles que entram no Deathwing podem supor que aprenderam tudo o que há para saber sobre o passado sombrio do Dark Angel, mas eles apenas entraram no primeiro anel da organização clandestina conhecida como Círculo Interno. Ainda há círculos dentro de círculos, e os veteranos da empresa descobriram mais sobre sua história. Esses guerreiros recebem o título de Cavaleiros do Deathwing, e sua nobre fúria na batalha e dedicação ao capítulo são coisas de lenda. Conhecemos a história deste glorioso capítulo e legião. Conhecemos o segredo deles e como lidam com isso, por que é tão importante para eles e como veem a proteção de seu segredo como uma verdadeira proteção ao moral e à própria fibra do Império inteiro. Sabemos que os Dark Angels agora perceberam que os Marines Primaris não são os bobos que suspeitavam, já que um dos membros do Círculo Interno agora cruzou o Rubicon Primaris, tornou-se um Marine Espacial Primaris. Agora chegamos à minha parte favorita. Nós saímos do roteiro. Tenho pouco a dizer que já não tenha sido dito, mas precisa ser dito. Conforme o meme do bunker, todos os outros jogadores leais que não conseguem lidar com algumas verdades cruas, por favor, saiam agora. Agora que estamos sozinhos. Como eles ousam? Um trecho em um maldito livro vomitado da boca vil de um traidor conhecido tem sido usado para vilipendiar, castigar e ridicularizar os Anjos Negros. O primeiro. Por décadas. E estou cansado disso. Considere os memes preguiçosos, as retaliações e os vetores obtusos e tediosos usados para ridicularizar os Anjos Negros. Tudo feito à instigação daqueles jogadores de capítulo que não conseguem lidar com a verdade simples e completa. Apenas uma outra legião tem até mesmo uma esperança de parar um exército de Anjos Negros quando eles marcham para a guerra. O Volca Fenrica. Eles foram projetados para matar fuzileiros. Mas em qualquer outra situação, os Dark Angels levam a melhor. Contra qualquer inimigo que não seja um fuzileiro, os Space Wolves também falham em seu teste. E os Dark Angels guardaram sua força, acumularam seu Archaeotech e armamento. Eles sempre permaneceram realmente uma lesão, tudo em preparação para o retorno do leão. Ah, mas existem aqueles que temem o despertar deste poderoso filho do Imperador. Era um fato conhecido que todos os outros primarcas sentiam um medo sobrenatural quando estavam em sua presença, por um muito bom motivo. Ele é o primeiro, ele é o modelo, ele é o primarca original. Se o leão tivesse sido encontrado primeiro e o papel de mestre da guerra fosse mais de estrategista do que de diplomata exagerado, a escolha seria clara. E pode-se imaginar que há um primarca temido pelo Senhor do Caos. Sim,
Russ pode ser capaz de superar até mesmo um primarca demoníaco, talvez, mas é o leão que eles devem secretamente temer o retorno, porque ele é a arma perfeita contra o caos. Enquanto Gulliman ou Dorn tentariam organizar e controlar um campo de batalha, algo inútil diante dos poderes distorcidos dos deuses do caos, o leão não precisaria se preocupar com isso. Ele seria capaz de reagir às suas investidas, estranhas somações, efeitos sem pestanejar. Então pode ser o leão quem é o maior medo dos senhores do caos. Rabutt faz o possível da melhor forma. Mas se o leão voltasse, então veríamos algumas cabeças se partirem muito rapidamente de fato. Mas Rabutt também deve temer secretamente o retorno de seu irmão mais velho antissocial e intimidador, Johnson. Pois se o leão o considerasse inapto para governar e então o desafiasse, então nem todas as forças de ultramar, nem toda a superioridade numérica acumulada dos ultramarines ou os poderes exaltados do arco organizador seriam capazes de impedir o leão de tomar o que ele queria, mesmo que fosse o lugar como o guardião do trono. Vamos esperar, pelo Império e por toda a humanidade, que quando o leão acordar seus detratores, saibam o que é melhor para eles e o direcionem às forças do caos, ao Tiranid e ao Necron. Da galáxia, ele é o único general que pode ser capaz de até mesmo desafiar Imhotep. O único. Sabemos que ele surgirá em breve. Esperemos que este leão não acorde com fome.